No último episódio de RuPaul's Drag Race UK. Because reading is what? Ellie Diamond. Insuportável! Ahura. Away. Oh, brother, it's sister. Puta que pariu, eu tenho ódio de flor. I am a superhero anyways. Could you shut up a second? Oh, honey. So wild, so brand new. She's gonna work the sexy body so actual. She's like a female phenomenon. She's a glamazon female phenomenon. Então, oi, gente! Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal. Meu nome é Jefferson, esse é Insônia Vlogs. Aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race e todas as coisas que envolvem o meio drag, mas isso... Hoje eu tô de drag king, vocês já sabem! Hoje é dia da gente falar sobre mais um episódio de RuPaul's Drag Race UK. Mas antes, queridos, queridas e queridas, eu peço pra você deixar o seu like, porque o like ajuda um monte aqui no canal e eu não tô nem brincando, gente. Então assim, corre aqui embaixo, é de graça, é rapidinho, deixa o like. Deixe no seu comentário, principalmente no vídeo de hoje, o que vocês estão achando dessa temporada, porque assim, ó, é de se revirar no caixão, é de dar muita raiva, mas a gente já vai chegar lá. Espera aí só um pouquinho, tá, menina? Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, seja muito bem-vindos. Aqui é Insônia Vlogs e a gente fala sobre várias coisas do universo drag, faz maquiagem, joga joguinho, de tudo um pouco, tá, querida? O episódio começa então após a eliminação de Irmã Já Foi Tarde da Silva. Elas chegam na frente daquele espelho onde as drag queens deixam ali o recado final, sabe? E a Tayce diz assim: eu sei que cada uma daqui tem um talento. O meu talento é dublar, o meu talento é ser bonita. Só que daí a Lawrence levanta um ponto bem interessante da gente pensar, que a dublagem é a última coisa que tu quer fazer no show, né, querida? Porque no caso, quando tu chega nessa parte de mostrar o talento da dublagem, já tá quase saindo, significa que tu falhou antes. Então é bom ela pensar numa estratégia pra conseguir vencer essa temporada, se ela ainda quer fazer isso. As queens sentam e começam a dar a introdução pra história do episódio de hoje, que vai ser todinho sobre a Ellie Diamond. Ela não queria atenção, hoje o RuPaul deu toda a atenção do mundo pra ela, que tava apagada lá desde o início, que nem o inscrito colocou no último vídeo. Gente, quem é Ellie? A drag queen tá na competição. Minha amada Bimini Bom Bolacha, adoro falar assim, não, Bimini Bom Bolacha. Começa a contabilizar e diz assim, ai, 3 insígnias, 2 insígnias, 1 insígnia... 0 no caso, né, querida? Aí já começa toda a função da Ellie esse episódio, porque ela guarda coisa assim, ó, do primeiro episódio, sabe? Tudo que dizem contra ela, ela guarda dentro de uma caixinha e usa no momento propício. Ela fica só espreitando assim, então ela já fica toda ofendida, porque ela não tem uma insígnia ainda, com coisa que isso conta em Drag Race, né? RuPaul faz o que ela quiser porque o show é dela. Temos então um novo dia no workroom e as queens ficam em volta da mesinha ali e volta de novo a bola pra Ellie Diamond. Ela começa a justificar o porquê que ela tá na competição, mesmo que ela não tenha nenhuma daquelas insígnias, e ela tá falando e as drag queens estão olhando, mas não estão ouvindo, sabe? Quando alguém tá falando muito e tu tá pensando que tu tomou no café da manhã, tu tá só olhando ali em corpo presente, mas a tua alma fez aquele ritual tibetano assim e subiu. Tá em outro lado, tá em outro lugar, mas tu tá olhando porque a pessoa tá falando. Aí do nada ela vira porque a Horror disse que a minha silhueta é muito parecida. Ela fala, excuse me. Até ela entender o que tá acontecendo, ela fica tentando voltar na lembrança pra entender em que momento da vida e da competição que ela disse isso. Porque a Ellie é essa pessoa que guarda as coisas e larga umas assim que tu fica, ai, de onde que veio isso, sabe? Insuportável! A Horror diz que ela não se sente só surpreendida pela silhueta dela, mas ao mesmo tempo eu não entendo porque que a Ellie quer tanto provar que ela é boa pras outras. Ela tem que provar pro júri, sabe? RuPaul então adentra o workroom usando uma peruca. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo com a velha. Ela já usou uma peruca neon e agora ela tá com essa peruca. Será que é pra ser engraçado? Será que ela tá adotando um novo visual? Só não podia deixar passar despercebido que me deu uma assim, sabe? Rio, não rio? Será que pode? Será que é pecado? E ela anuncia então o mini challenge dessa semana, que as queens vão ter que interpretar drag queens masculinas. E elas vão ter que cantar a música Kitty Girl. Mas o engraçado é que as queens estão lá no Quick Drag e a Ellie Diamond está toda explicando um conceito de que drag queens masculinas, isso e aquilo. Gente, bicha,
É um mini challenge. Chega lá, faz uma graça que a RuPaul vai te dar o prêmio, porque ela dá prêmio pra quem faz graça, tá? Então as queens vão lá e começam a cantar de uma maneira bem masculina, lida como masculina, né? E eu acho muito engraçada a Tayce, que ela tá fora da casinha. Eu olho pra ela e eu penso, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Ela parece aquele senhor que joga o sinuca 5 horas da manhã naqueles botecos, sabe? Naqueles botecão mesmo, que tu tá saindo da festa, tu passa e tem assim alguém cantando com uma garrafa na mão. É a Tayce nesse desafio. Eu gosto bastante da Laurence Cheney, ela é muito engraçada, eu rio bastante com ela, mas quem ganha no final do dia é a Ellie Diamond, porque a gente tá olhando o RuPaul's Drag Race. Então acontece o que eles querem e dane-se o bom senso. RuPaul então anuncia o Maxi Challenge da semana, que vai ser um show de stand-up comedy. Vai ser sobre relacionamento, sobre amor. E daí tem outra parte bem importante do episódio de hoje. A Ellie Diamond venceu o mini challenge. Até então a gente não tava entendendo o porquê. Agora a gente entende o porquê. Porque quem ganha o mini challenge da semana pode elencar a ordem de quem vai fazer o stand-up comedy. Dentro de Drag Race eles endemonizam essa lista assim, como se ela fosse responsável por tirar ou mandar alguém pro bottom. Então as queens sentam ali, né? E a Bimini começa mais ou menos a sondar a Ellie Diamond e ela então libera a lista, tá? Depois de falar que queria derrubar a Horror, com todas as letras. Então ficou assim, a Horror, Ellie Diamond, Bimini Bon Boulash, Laurence Cheney e Tayce. A Laurence fica putíssima da cara, como nenhum momento outro da competição eu vi ela ficar braba, mas daí eu pergunto pra vocês, pensando no ódio que ela sentiu no coração, a Laurence diz que a Ellie colocou ela atrás da Bimini e que isso iria prejudicar muito ela, porque a Bimini é outra drag queen muito engraçada dali, mas então ela tá assumindo que ela queria uma vantagem, sabe? Tipo, na cara dura, dizendo assim, eu tô muito brava contigo porque tu não me deu uma vantagem, eu queria que tu me desse um lugar que me favorecesse. A Horror também fica muito brava por ela ser a primeira. E daí eu até concordo com esse lugar de ser o primeiro, porque te dá muito nervosismo por estar abrindo o show, e isso atrapalha na tua performance. Tu tem que ter uma concentração em dobro. Mas não é impossível de fazer uma coisa boa. Na vida eu sou a Tayce que tá olhando toda aquela treta, o mundo acabando, e ela só fica rolando o olho pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. E no confessionário que ela vai dizer o que ela tá achando de tudo, que é basicamente a minha opinião e que é basicamente um combo também com a opinião da Bimini Bon Boulash. Não interessa o lugar da fila que tu vai apresentar, se tu fizer um bom trabalho, tu vai continuar na competição teoricamente, porque ainda tem a questão de tu estar dentro de Drag Race e eles já terem determinado o que vai acontecer no final, gente. Eu não sei porque que eles não terminam a temporada agora e não colocam a coroa na cabeça da Laurence Cheney, porque assim, não que ela não seja uma drag queen talentosa, ela é muito talentosa, aliás, todas ali são. Só que a gente já viu em vários desafios que eles não estão mandando ela pro bottom de propósito, sabe? Então assim, desabafo antecipado. É competição, é estratégia, gente, pelo amor de Deus. Foi dado poder pra ela e ela usou, sabe? Vamos então ao momento do ensaio do stand-up comedy com o jurado. A gente vai pular, na verdade, essa parte, porque, né, é só repetir o que a gente vai ver na apresentação final. Eu só vou ressaltar o quanto a Bimini tá bonita mesmo no ensaio, porque, né, querida, ela é muito bonita, ela é belíssima. Vamos então para o próximo dia, o dia da eliminação, e Laurence Cheney ainda tá muito braba com a Ellie Diamond. Ela disse que esperava dormir e passar essa raiva, sabe? Ela disse que ainda tá sentindo aquela raiva pulsando no corpo dela e ela tá conversando com a Horror a respeito disso. Mas eu entendo que as duas estão se sentindo ameaçadas pelo desafio, não pela Ellie Diamond. A Laurence já tem esse histórico de ter medo de absolutamente tudo, de ser pessimista com o trabalho dela. A Horror tá fora do elemento dela, então a gente já sabe que a disposição delas não é com ela. Vamos então ao momento da apresentação do show de stand-up comedy. A gente tem ali no palco principal os jurados e uma plateia de bonecos, né, objetos inanimados, que a RuPaul diz. É super entendível por causa do momento do Covid, né, não se pode fazer aglomeração, mas eu particularmente acho que seria muito mais interessante se eles trocassem esse desafio, já que eles tiveram 7 meses para reprogramar e repaginar, né, o que eles iam fazer a partir dali. Eu trocaria esse desafio porque é importantíssimo ter uma plateia, um tipo de challenge desse. Ou então, pelo menos pra nós, eles poderiam colocar aquelas risadas falsas que eles colocariam de qualquer jeito, tendo ou não tendo plateia, sabe? Eu acho que pra edição final do programa ficou bem desconfortável de ver qualquer uma delas, e ainda imagina pra drag queen que tá apresentando ali, sabe? Primeiro, então, nós temos a Horror, e assim, eu não acho que a piada apelativa tenha sido um quesito tão forte pra deixar
ruim a performance dela. Eu acho que ela não ter decorado o texto que ela vai falar foi muito pior, assim como várias das outras queens. Uma coisa também que eu acho bem assim frágil na apresentação dela é o modo como ela se movimenta de um lado pro outro sem ter objetivo, sem ter o porquê ela tá fazendo aquilo, porque isso mostra uma inquietação, que mostra um nervosismo que passa pra gente. Eu acho que só quem tem essa segurança dentre todas é a Bimini Bon Bolache. Então assim, eu não desgosto da performance da A'Whora. Na verdade eu não ri com quase nenhuma queen, eu ri só com a Bimini, não porque eu amo ela. Deve ter alguma coisa na tradução que me fez perder o feeling da piada, mas eu ri pouquíssimo, quase nada. Ainda eu gosto de ver a A'Whora, eu não acho que ela foi ruim, e eu acho que falar que era piada de baixo calão e por isso ela foi prejudicada, não é desculpa. Ela mostrou todo o material dela pro jurado e o jurado em nenhum momento disse que eram piadas muito pesadas pra ela mudar, não é pra isso que serve o ensaio. Depois nós temos então a Ellie Diamond, é engraçado, mas é engraçado porque ela faz a gente rir com o corpo, ela faz a gente rir dela, na verdade, sabe? Porque não é a piada, não é o texto, é ela fazendo uma voz engraçada, é ela do nada indo pra uns lugares que a gente não sabe onde é que vai dar do texto. Eu acho que ela tava improvisando alguma coisa porque não tem sentido o que ela tá falando. E uma drag queen em cima de um palco fazendo uma voz masculina e falando coisa sem sentido é engraçado. Mas no final do dia o desafio de stand-up comedy é tu ter um texto, piadas rápidas, o modo como tu apresenta essas piadas também. Ela simplesmente fez palhaçada e a gente riu, então assim, é engraçado, mas enquanto desafio não vai bem. Temos então Bimini Bon Bolache, e é tri bom falar sobre, porque ela é completa, ela é o pacote completo, ela é quem salva a noite, que ela é confiante, a gente vê no olhar dela que ela passa essa confiança, o mesmo olhar lá do Meet the Queens dizendo quem ela é, que me fez cair em amor por ela. Ela tem piada precisa, ela conhece o texto que ela tá dando, ela tem aquelas sacadas maravilhosas de dizer que não é piada, mas é um fato, e isso se repetindo acaba deixando com mais ritmo ainda a apresentação, ao invés de ser previsível, porque quando a gente tá pensando em outra coisa, ela volta com o bordão que a gente já tá acostumado a ouvir. Então é isso que a gente viu, gente. É muito bom, é muito objetivo, é muito rápido as piadas, e a gente não tem tempo de respirar, que nem alguém falou durante a apresentação. Ela não é só uma comedy queen, como ela é uma fashion queen, ela atua muito bem, ela canta também, tá? Então assim, ó, ela é um bom nome pra vencer essa temporada. Depois nós temos Lawrence Cheney, e assim, ela é muito engraçada e a gente sabe disso, sim. Ela tem presença de palco, ela é objetiva na movimentação dela, e isso é muito legal. Mas o que mata a apresentação dela é o texto, porque ela demora muito tempo pra chegar no texto. E daí ela cria uma expectativa na gente, a gente quer ver o que vai chegar, a gente quer ver o que vai vir, só que a gente começa a cansar porque a piada não acontece. Quando acontece, ela é legal, mas demora muito tempo pra acontecer, e a gente acaba ficando entediado porque precisa ser muito rápido, é muito devagar. A gente fica mais ouvindo do que rindo, sabe? E por último a gente tem Tayce, e eu gosto da apresentação dela, gente. Eu gosto, eu acho que o texto não é um texto forte, mas é um texto bem dado, sabe? Então assim, ela não pensa muito na criação do texto, eu acho ele fraquinho pra ser stand-up comedy, apesar de ser muito verídico e ela levar em consideração a história de vida dela, que eu acho que é fabuloso, é muito bom. Eu gosto como ela brinca com a questão da solteirice dela, isso é legal, mas ainda assim não é forte o suficiente pra arrancar a risada da gente. O máximo criar uma empatia, sabe? Tem alguns pontos legais, mas eu acho que não chega lá. Mas no geral é tudo muito aceitável, não é bom, não é ruim. Então não posso dizer que eu não gosto da apresentação dela. Ela tava super insegura, mas ela se movimenta, tem o porquê dela se movimentar. E a questão que a RuPaul aponta dela não manter muito contato visual com os jurados, eu até entendo, porque eu tava me fazendo essa pergunta quando eu tava olhando a apresentação dela, se eu consideraria ou não a plateia, sabe? Talvez eu usaria algum texto pra plateia, pra brincar com essa questão dos objetos inanimados, mas eu acho que eu também olharia pra eles, se eles estão ali, né? Então, não sei. Vamos então ao momento do Runway Categories, apedrejada no Runway. Primeiro nós temos ela, Denali. Ah não, peraí, errei. Nós temos ela, a A'Whora, servindo o look Caio, mas Caio bonita. Linda, muito bem feito aquele look, muito bem apresentado aquele look. A ideia dela tá alimentando o sangue dela com joias e depois se desprender assim de uma maneira dramática. A headpiece é muito bonita, ela mostrar as curvas, o corpo dela funciona bastante também. É cravejada mesmo de diamante, ela tá belíssima, ela
arrasa. Depois nós temos Ellie Diamond. Eu acho previsível, ainda mais porque o nome dela é Ellie Diamond. Daí tem Marwaned Diamond e ela parece uma rainha da neve. Que é legal se tivesse daqui a pouco mais coisa acontecendo, sabe? Não que sempre precise ter mais coisa, mas a gente vê da Ellie que ela usa umas silhuetas muito parecidas. Ela mostra sempre as pernas, ou tem um botão até o joelho, ou não tem um vestido, alguma coisa assim, sabe? É muito mais do mesmo, apesar de ser um mesmo bonito, mas é previsível, é cansativo de ver. Então assim, eu gosto. Mas eu gosto assim com raiva, sabe? Gosto. E pra desenhar muito bem o que eu tô dizendo, entra Bimini Bon Bulash usando um look super fashion. Aquela peruca tá linda pra ela. Ela pega o tema diamante e coloca como se fosse umas espinhas saindo do corpo dela. O casaco tem umas raspagens como se fosse diamante. E é isso que eu tô dizendo, sabe? É não ser previsível, é surpreender. Aproveita que tu tá em Drag Race e sai um pouquinho da tua estética e mostra variedade. Mostra outras coisas, se permite ir pra outros lugares, que nem a Bimini tá fazendo. Ela muito bem lembrou nesse episódio que ela dublou na primeira semana. E olha o quanto ela evoluiu e ela trabalhou pra estar onde ela tá hoje. Ela tá linda, ela tá maravilhosa. Depois entra Larcy Chiney com a pele pintadíssima de rosa. Eu gosto bastante do look. Ela tá belíssima, ela muda sim a estética dela. Ela tá diferente do que a gente já viu ela. Eu gosto nesse look de como ela mostra os curvas dela, apesar dela tá mostrando de maneiras diferentes as curvas dela durante as runways. Eu colocaria uma peruca rosa grandona aqui atrás daquelas joias pra fazer como se fosse uma ilusão de coroa, mas é só um detalhezinho. Eu gosto bastante do look, ela tá linda. Depois nós temos então Tayce na runway. Eu gosto bastante da peruca, eu gosto muito da maquiagem. Eu acho que daqui pra cima ela tá belíssima. O que me incomoda é aquele material que ela escolhe usar imitando o metal aqui embaixo. E a gente vê que ele é molenga, que ele parece um plástico, sabe? Eu acho que isso me quebra a ilusão super. Se ela escolhesse outro material pra imitar o metal, daria match junto com a pedraria, eu entenderia melhor o look dela. Apesar de querer ver ela com uma coisa maior, uma coisa mais bufante, uma coisa mais alegórica. E a gente quase não vê isso nela durante a temporada. Então eu queria ver, sabe? Eu senti falta. Então assim, ela tá bonita porque ela é bonita, mas eu não gosto do look no final do dia. Vamos então ao momento das críticas dos jurados, onde eles deliberam várias coisas assim, muito do nada e de acordo com o que eles querem fazer no episódio de hoje. A gente vê isso acontecendo e a gente se sente totalmente incomodado deles duvidarem da nossa capacidade de ver as coisas acontecendo, sabe? No momento do Untucked, então, a gente tem replicado a treta da Horror contra a Ellie Diamond um pouco mais aflorada, porque a Horror tá puta da cara e muito provavelmente ela vai pro bottom. Larcy Chiney entra na discussão também e diz assim, não, tu não tá com pena de ninguém, tu não se arrependeu de nada, porque tu fez isso, isso, isso. As duas começam a atacar a Ellie de novo. A Tayce fica olhando e repete mais ou menos o que ela disse. Gente, isso é uma competição, isso é Drag Race e é verdade. A Ellie não tem culpa delas terem ido mal. Fez elas irem mal foi o texto delas. Voltando então ao palco principal, nós temos a vencedora Bimini Bon Bulash. E que bom pra minha sanidade mental, porque eu tava morrendo de medo da Larcy Chiney vencer a Bimini, porque eles conseguiram enfiar um raio no rabo da Larcy, mesmo ela tendo ido péssimo e merecido o bottom, porque pra mim o bottom 2 dessa semana era a Larcy Chiney versus a Ellie Diamond. No bottom 2 oficial nós temos a Horror versus Tayce, o que é muito triste. A Horror já tá destruída antes de começar o lip sync. Eu fiquei muito triste vendo também, e era o que o show queria. Sempre gostam de colocar amigas a dublar uma contra a outra, porque é mais dramático e vende mais. As duas dublam muito bem, as duas mandam muito bem. A gente não sabe mesmo quem vai ganhar. Eu acho que a Tayce vai sair porque ela já tem bastante bottom. A gente tá gostando muito de ver o crescimento da Horror. Mas no final do dia, a Horror sai no seu primeiro lip sync da temporada. Sai belíssima, inclusive, e injustamente. Agora nós temos um top 4 com Ellie Diamond com um enorme de um alvo assim no meio dela. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio, porque com certeza a Larcy Chiney não vai estar feliz com a saída dela. Não sei se a Tayce vai tomar as dores da saída da Horror, vai mudar ali a opinião dela a Ellie Diamond. Vamos ver, meninas. E é isso aí, gente bonita. Até daqui um pouquinho mais com o vídeo de RuPaul's Drag Race dos Estados Unidos. Eu vou indo nessa. Deixo um beijo a todos vocês, porque vocês são lindos.